Inicialmente agradecer à organização do evento pelo convite. É um prazer muito grande realmente estar aqui para poder compartilhar um pouco e aprender também, né, com as discussões. Então, acho que o primeiro desafio foi nosso, né, para elaborar esse conteúdo, porque é um conteúdo muito amplo e polêmico e vai gerar muita discussão, mas a gente precisa disso, a gente precisa de sair um pouco da zona de conforto, olhar para as coisas que são necessárias, né, para esses desafios, para poder elaborar, vamos dizer assim, estratégias para poder conseguir fazer um trabalho cada vez melhor e, principalmente, conseguir cumprir os objetivos propostos pelo programa, que eu acho que é algo fundamental e é o objetivo maior de todos estarmos aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai falar rapidamente, eu vou convidar vocês a refletir sobre o primeiro tópico, que são os desafios da educação, que vai permear naturalmente os desafios da educação física em relação ao esporte. Então, ao montar, né, a elaborar essa palestra, eu me deparei com um vídeo que eu acho que ele sintetiza assim, bem a questão da educação, né, que a gente está enfrentando aqui. Eu achei bem interessante. Claro que tem coisas que são polêmicas, mas acho que para a gente iniciar uma discussão é bacana. Coloca o primeiro vídeo, por gentileza. Ok. É um vídeo tão importante porque mostra a dimensão, né, do desafio que a gente tem. Na realidade, acho que uma das respostas, né, que norteia a questão ali realmente é a educação. A educação vai ajudar a resolver boa parte desses problemas. Não adianta apenas o poder público trabalhar e desenvolver, né, melhor condição de trabalho, de ensino, né, melhores condições para as crianças, e se a gente também não procurar fazer a nossa parte, né? É uma realidade que a maior parte dos educadores tem um dom, né? O dom que vem também a motivação intrínseca. A gente vai falar um pouco sobre isso na quarta-feira à noite também. Os desafios da educação são fundamentais, e quando a gente começa a olhar as raízes do programa Minas Olímpicas, Geração Esporte, a gente vai procurar observar que a ideia é trabalhar a educação, né, pelo meio do esporte, da atividade física, né? Então, a gente observando os tópicos que a gente tem ali, quais são as contribuições do programa? A formação motora, esportiva, cultural, de lazer e o pleno exercício de cidadania. Gente, é muito importante que as pessoas que fazem, as crianças, os jovens, né, os adolescentes que fazem parte do programa, se sintam plenamente motivados a participar das atividades, e quem não ainda faz parte desse programa tenha desejo de participar. É um desafio muito grande, como está colocando ali, né? São 853 municípios em Minas Gerais, e o Estado está tentando realmente cumprir essa missão de levar, né, através dos diferentes programas, a educação pelo esporte, né? Sendo que dentro de tudo isso, um dos pilares básicos do programa é o que a gente está fazendo aqui hoje, que é justamente a qualidade da formação do profissional de todos nós que estamos aqui. A gente precisa ter esse investimento. E essas iniciativas que a Secretaria está realizando são fantásticas, a gente tem que aproveitar, mas é muito importante também que a gente tenha, vou falar sobre isso também, a iniciativa de buscar essa melhoria, né? A gente chama da educação continuada. E hoje, então, né, nessa palestra, nós vamos falar, né, desses principais desafios que vão nortear o processo de formação pelo esporte, trabalhando então com os princípios, tendências e perspectivas pedagógicas. Bom, para iniciar então essa discussão, vamos falar da educação e a educação esportiva, onde o esporte, nas suas diferentes possibilidades e formas de manifestação, né, existem, né? Freire questiona, por exemplo, a questão do esporte de alto rendimento, né, onde ele pergunta, será que essa seria a única forma? Né? Claro que não, né? Claro que não é a única forma, mas ela é uma forma também que existe, ela faz parte, né? Existe as pessoas que têm a aptidão, a vontade e a oportunidade para chegar nesse, vamos dizer assim, no topo da pirâmide, para a gente falar dessa maneira. Entretanto, outros autores, como Paes e Balbino, eles falam que o esporte, além da vertente do esporte de rendimento, ele pode ser uma ferramenta fundamental, né, para facilitar, né, a formação de jovens, né? É uma ferramenta de educação. Por quê? Porque o esporte, nas suas
diversas formas de manifestação, vai ter uma diversidade muito grande para poder contemplar, né, a todos e a todas as possibilidades de educação. A gente vai falar sobre isso também, não apenas a educação motora, mas ela de uma forma mais globalizadora, né? Ele vai promover a inclusão, a cooperação e a autonomia, que na minha opinião é um dos conceitos fundamentais que a gente precisa de trabalhar. A gente está formando o cidadão, usando como ferramenta o esporte, né? Então a gente precisa de desenvolver no cidadão a capacidade de ele ser autônomo, a capacidade de resolver problemas. O esporte é uma ferramenta fantástica para a gente trabalhar todos esses aspectos, né? A Scali e Souza, eles discutiram muito em relação à pedagogia do esporte, fazendo um paralelo entre uma chamada pedagogia tradicional e uma pedagogia inovadora, né? Sendo que na pedagogia inovadora é onde se proporciona um ambiente, né, como está falando, de criatividade e diversidade, né? Então aí vem um desafio, né, para a gente pensar, né, sobre que forma que a gente está utilizando, né, as formas de ensino que nós estamos utilizando no nosso dia a dia. Daqui a pouco o Varley vai falar um pouco sobre algumas possibilidades e também outras oportunidades, como a Marilda já falou. Também vamos discutir sobre essas maneiras de trabalhar os diferentes conteúdos. Mas na pedagogia inovadora é uma forma, então, que você vai utilizar para desenvolver, né, principalmente a criatividade e a diversidade como uma ferramenta de educação, né? E acho que a criatividade dentro desse processo que a gente está falando também é fundamental, porque vai dar ao cidadão, né, ao jovem que está ali sendo educado através do esporte, como mais uma ferramenta, uma forma de aprender a solucionar os problemas. A prática esportiva, né, então, de acordo com o Freire e Scali, eles fazem um desafio que ela deve conter, além dos objetivos tradicionais, né, já previstos, que eles tenham objetivos que permitam ao homem aprender a viver em sociedade e compartilhar a sua humanidade. Então, o desafio que esses autores eles apresentam é que a gente possa ter um olhar mais cuidadoso sobre essa ferramenta que a gente tem em mãos, que é a prática esportiva, e usar melhor esses conteúdos para que a gente possa formar esse cidadão, porque nós vamos ter uma série de possibilidades dentro da prática esportiva para desenvolver outras habilidades que não apenas as tradicionais. Rivertito e Scali, em 2009, eles fizeram um compêndio de vários autores, e a gente vai falar alguns deles daqui a pouco para vocês, de como que a prática esportiva pode ser utilizada, como, por exemplo, Garganta, onde ele trabalha o ensino dos jogos esportivos coletivos, Greg Bender falando sobre a teoria das capacidades coordenativas, e Kroger e Rudd sobre a escola da bola. Além desses autores, existem uma série de outros autores que vêm apresentando propostas de como a gente pode trabalhar ali no dia a dia e estimular o desenvolvimento de uma série de capacidades que são fundamentais, né? A gente trabalha com uma faixa etária importante. A nossa atuação de qualidade, ela realmente faz a diferença quando o educador ele assume realmente esse papel e trabalha de forma dedicada e com uma pedagogia inovadora o desenvolvimento dessas competências, vamos dizer assim. Os desafios educativos, né, então, são muito amplos, como a gente pode ver, os desafios da educação naquele primeiro vídeo, né, eu procurei elencar alguns tópicos que a gente vai falar aqui agora brevemente. Todos eles eu considero extremamente importantes para a gente estar discutindo aqui. Esse é um quadro, né, sintético aí dos desafios, vamos falar sobre cada um deles. Mudou aqui. Bom, tudo bem, vamos falar sobre eles aqui. Tinha os outros slides um pouco mais diferenciados, então vamos falar sobre cada um deles. Bom, o primeiro desafio da educação física, então, seria a saúde, né? Quando a gente está trabalhando a prática esportiva, né, uma das preocupações realmente se torna a questão da saúde. A gente tem que desenvolver esse componente, né, nos nossos educandos, através do esporte,
E aí chama a atenção, então, a questão da ação multidisciplinar. Nós, educadores físicos, temos cada vez mais que trabalhar em conjunto com nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, todos uma ação conjunta preocupada com essa questão central da saúde. Então, esse acho que é um dos grandes desafios, especificamente, né, as doenças ligadas ao sedentarismo, como hipertensão, obesidade, todos eles podem ser estimulados, né? Eu vejo uma questão muito importante da nossa participação na linha de frente com os alunos, a questão da motivação. Eu preciso de desenvolver essa motivação intrínseca para a prática esportiva, para facilitar, né, a utilização da prática esportiva como meio de combate ao sedentarismo, né? Acho que isso é uma coisa muito fundamental. E o momento que a criança, que o adolescente está com a gente ali no dia a dia, ele tem uma carga horária de prática esportiva, mas ele tem que estar, ao meu ver, sendo estimulado constantemente para desenvolver e continuar praticando a atividade física, o esporte, fora daquele horário do programa, por exemplo. Eu acho que o programa ele pode dar ferramentas para as crianças, desenvolver novas habilidades e dar a essa criança a vontade de continuar praticando, né? Acho que os indicadores de saúde já mostram isso, né? Que uma criança obesa tem uma probabilidade muito maior de se tornar um adulto obeso. A gente acredito que todos já tenham ouvido falar sobre isso. Então, acho que o papel do educador também é fazer essa estimulação. As relações sociais, né? No dia a dia do trabalho, no nosso trabalho, como na escola também, em todos os outros ambientes que a gente está envolvido, a gente se depara cada vez mais frequentemente com a questão da violência, das drogas, né? De uma sexualidade precoce, né? Nas crianças, nos adolescentes principalmente, né? E a questão da inclusão. O desenvolvimento de boas relações sociais dos educadores com os educandos vai ajudar muito a tratar de todas essas questões que estão ali no nosso dia a dia, né? Primeiro que, se a gente falar em termos de sala de aula, nós já temos uma situação privilegiada, que é trabalhar com esse educando num ambiente diferente, que permite uma proximidade muito maior e um acesso, né, mais fácil a esses jovens, né? Então, o desenvolvimento das relações pessoais vai se tornar fundamental para facilitar o alcance desses nossos objetivos. Muito importante a gente pensar sempre o seguinte: qual é a minha meta enquanto educador dentro do programa Geração Esporte? Eu acho que isso tem que estar muito na cabeça de vocês. O volume de informações é grande, o número de variáveis que a gente trabalha é muito grande, mas a gente nunca pode deixar de perder qual é o meu objetivo principal, né? É por isso que a gente está aqui hoje, para estar reforçando esses conceitos e esses princípios, né? Então, o desenvolvimento de boas relações sociais com essas crianças e esses adolescentes é um dos passos fundamentais para a gente conseguir alcançar com excelência esse objetivo. A inclusão, né? A inclusão também é uma das finalidades da prática esportiva. Ela facilita muito, né, a reinserção de um jovem que se sente, por exemplo, afastado, marginalizado, a retornar à convivência com a sociedade, né? Para isso é importante que se desenvolva uma série de habilidades do educador para promover, né, a inclusão dentro de suas atividades. Não é simplesmente aquele que não quer vai ficar ali no canto, não. É saber como cativar, como atrair, como fazer com que esse indivíduo venha fazer parte realmente daquele grupo. Um dos desafios também dentro do aspecto da inclusão é a própria formação acadêmica, né? Na grade já foi incluída em 1987 com a lei, foi solicitado, aliás, foi incluído na lei a disciplina, vamos dizer assim, da necessidades especiais. Mas só na última década que ela efetivamente passou a fazer parte dos currículos das instituições, né? E ainda assim, alguns resultados mostram, alguns outros estudos mostram que 67,5% dos educadores entrevistados falaram ou relataram não ter a competência necessária
para promover a inclusão dentro de suas aulas. Entretanto, 97% acreditam que a prática esportiva é um meio excelente para facilitar o processo de inclusão. Então, existe uma série de questões que têm que ser trabalhadas, e nesse estudo mostra isso também. Vocês vão ter disponível o material, né? Depois o texto na íntegra, né, Mauro? E vocês vão poder ter acesso a essas informações mais detalhadas, né? Mas a formação acadêmica ou a busca da formação continuada fora de uma graduação ou de uma licenciatura também se faz necessário. Por quê? Porque essa é uma realidade que a gente enfrenta diariamente, né? Então a gente precisa também de estar atento à questão da inclusão. As habilidades sociais, como a comunicação, a empatia e a liderança, também são fundamentais para que o educador consiga ter uma melhor, justamente, comunicação com o grupo e que as metas também sejam mais facilitadas. Finalizando essa parte, né, a formação acadêmica é um outro ponto fundamental, onde a gente tem que discutir, por exemplo, a questão até da própria grade, né, de uma educação física, onde eu particularmente vejo ela muito biológica, e as mudanças que a gente vê aí com a globalização e a sociedade vão exigindo de nós, né, educadores físicos, mais habilidade, mais ferramentas para a gente atuar naquele dia a dia, né, com os jovens, né, com os adolescentes, com as crianças que a gente enfrenta. Principalmente na questão como no programa Minas Olímpica, né, Geração Esporte. Né, são muitos núcleos com características muitas vezes bem distintas em função da regionalidade, e a formação acadêmica, muitas vezes, ela não dá conta de contemplar tudo isso. Então, momentos como esse, promovidos pela Secretaria, eles são muito importantes, porque a gente tem uma oportunidade de discutir esses conteúdos e estimular em vocês essa prática da educação continuada, onde vocês detectam, né, as demandas que vocês vão enfrentar aí no dia a dia e vêm buscar, então, maiores recursos de como atuar no dia a dia de trabalho. O professor Barley agora vai dar continuidade falando, então, das formas pedagógicas de se atuar. Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Fizeram boa viagem? Tranquilo? Mas eu queria agradecer primeiramente o convite da Secretaria, em nome da Gabriela, do Juan e da Marilda, cumprimentar todas as pessoas que estão aqui presentes. Bem, o Franco fez uma primeira parte aqui com vocês, fazendo uma leitura um pouco mais holística da educação, né? Por que ele fez isso? Ele fez isso exatamente porque o programa ele não está fora da realidade da educação, né? O programa ele funciona paralelo ao processo educacional com que as crianças que vocês atendem lá no dia a dia estão presentes, perfeito? Bem, antes de eu falar da minha parte, que eu vou entrar um pouco nessa questão de processos pedagógicos ligados que podem contribuir no dia a dia lá no trabalho de vocês enquanto educadores, eu queria fazer alguns comentários para vocês entenderem a importância desse momento, né? Muitas vezes vocês estão achando que o mais importante é nós que estamos aqui em cima, trazendo informações. Não. As figuras fundamentais nesse processo de qualificação são vocês. Eu vou explicar o porquê. Durante uns 10 anos eu trabalhei dentro da Secretaria Municipal de Esportes, coordenando os programas sociais ligados à Prefeitura. Eu era técnico superior 1, cursado, e eu coordenava uma série de núcleos na região Nordeste, Norte de Belo Horizonte, né, onde tinham programas sociais, do Recrear ao Esporte Esperança, programas voltados para adolescentes, para crianças em situação de alta vulnerabilidade social. E era um desafio grande, por quê? Porque muitas vezes as pessoas que estão nas secretarias, ou que estão dentro do Estado, ou que estão nas prefeituras, elas são muito bem intencionadas, mas quem atende a criança lá são vocês, não somos nós. Então aqui a gente procura o quê? Trazer um pouco de ferramenta para ajudar vocês lá no dia a dia a superar os desafios. Então, assim, uma coisa que eu tinha muito comigo no dia a dia de trabalho era o seguinte: eu precisava que o cara estivesse lá na ponta, ele entendesse que eu estava brigando por ele. E eu acho que o pessoal aqui da Secretaria faz isso por vocês. Eu acho não, eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque eu converso com eles, eu vejo a vontade, o anseio.
de querer construir um programa de qualidade, de buscar uma qualificação de qualidade para que as coisas não aconteçam simplesmente pelo simples fato de acontecerem, mas que isso aconteça e que isso tenha uma repercussão lá no dia a dia. Os grandes agentes transformadores da realidade são vocês. É vocês que vão mudar a realidade dessas crianças. Muitas das crianças que vocês atendem lá nos núcleos, estou falando dos educadores, eles têm como principal referência de família, como principal referência de pessoa, vocês sabem disso. E a experiência mais bacana que vocês vão ter aqui no núcleo, sabe o que é? É ter a oportunidade do cara de Abaeté conversar com o cara de Piuí e trocar a experiência das dificuldades, das facilidades que tem dentro do núcleo. Como é que funciona lá? A prefeitura apoia, não apoia, a secretaria está presente, não está, meu coordenador é assim, assado. Essas experiências são fantásticas. Essas experiências que fazem o trabalho lá na ponta mesmo crescer. O que eu vou fazer aqui, hoje, nessa apresentação, é falar um pouquinho sobre perspectivas pedagógicas. É mostrar para vocês onde vocês podem buscar informação, vocês podem pescar informação. A ideia central minha aqui é essa. Mas o que muda realmente a realidade de vocês não é a minha palestra. Eu não tenho pretensão nenhuma de mudar a realidade de vocês com a minha palestra. Eu tenho a pretensão de apresentar algumas ferramentas de trabalho, coisas viáveis que vocês podem buscar. Hoje todo mundo tem acesso à internet, né? Consegue baixar, consegue ler, consegue se formar, para que vocês sejam melhores professores, melhores educadores no dia a dia lá com seus alunos. Essa é a ideia central. Bem, próximo. Desculpa, a Monteira está aqui. Vamos lá. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez uma seleção das principais propostas pedagógicas. Algumas vocês conhecem, outras talvez não, dependendo da formação que cada um recebeu na universidade. E eu procurei também selecionar propostas pedagógicas que se encaixam na realidade brasileira. Isso eu conversava muito com o Juan, com a própria Gabriela e com a Marilda, no sentido de trazer perspectivas pedagógicas que se encaixam na realidade do Brasil. Não adianta nada eu falar de uma perspectiva pedagógica que hoje está acontecendo em Londres, do projeto Papa, que é desenvolvido pela Duda Bush e que, teoricamente, está atendendo meninos da comunidade carente de Londres. Isso não é a nossa realidade. Nossa realidade é outra. Né? Então eu procurei selecionar alguns autores, alguns pensadores brasileiros, portugueses, pessoas que têm uma perspectiva pedagógica mais próxima da nossa realidade e fazer essas reflexões com vocês. O primeiro que eu vou apresentar aqui é o trabalho pedagógico do Paes. Né? O Paes ele tem uma leitura muito interessante, se encaixa bem dentro do projeto do programa Geração Esporte, que é a perspectiva de pensar o esporte sobre múltiplas possibilidades. Ou seja, tem crianças que estão lá com vocês nos núcleos que adoram atividade física. Por quê? Para passar o tempo, para buscar saúde. Correto? Perfeito ou não? Vocês têm lá pessoas com diferentes interesses nos núcleos de vocês. Né? Pessoas onde muitas vezes a família entrega para vocês o educando e fala assim: poxa, eu sei que pelo menos aqui ele está livre de uma série de situações negativas na sua vida naquele período. Então o Paes ele trabalha nessa perspectiva que nós precisamos de pensar esse esporte e permitir essa iniciação esportiva desses educandos de 7 a 13 anos de idade dentro de uma perspectiva de formar cidadão consciente, né? Reflexivo e crítico sobre a atividade que eles estão realizando. E aí vem a pergunta: vocês desenvolvem isso lá no dia a dia? Vocês, por exemplo, na medida que vocês apresentam uma atividade para os alunos fazerem, vocês questionam esse aluno sobre a melhor forma de fazer aquele exercício? Eu estou dando uma queimada. Por que a queimada? O que ela está contribuindo para o desenvolvimento motor daquela criança? A criança gosta daquela atividade? Não gosta daquela atividade? Então a gente tem que pensar um pouco nessa perspectiva, e o Paes ele vem trazendo reflexões e basicamente ele projeta essa perspectiva pedagógica em 3 pilares, né? O que ensinar? Então vocês, enquanto educadores do programa, vocês têm que ter muita clareza do que vocês querem ensinar. E aí, seria muita pretensão minha passar uma receita de bolo. Falar assim: ensina isso na turma 1, ensina isso na 2, isso na 3, isso na 4. Não, porque as realidades são diferentes. Os núcleos do Vale do Jequitinhonha são diferentes dos núcleos de Patinga.
Então, pensar nessas questões é fundamental. Por isso que o programa não traz nada amarrado. Observem que o tempo inteiro, as pessoas que gerenciam o programa, elas estão solicitando que vocês pensem. Pensem. E elas não amarram, porque elas poderiam simplesmente comprar uma perspectiva e falar assim: é isso daqui, ingessa bonitinho, põe no formato, monta um manual, passa para o educador, passa para o gerente de núcleo e é assim que vai rodar. Eles não. Eles estão querendo formar, da mesma forma que se busca educandos críticos, superadores, eles também querem educadores que tenham consciência do seu papel político e social na formação dessas crianças nos núcleos. E o Paes também ele fala do quando ensinar. Né? Quando eu estava na Secretaria Municipal de Esportes, às vezes eu chegava, né, e ia acompanhar a turma de aula de meninos de 9, 10 anos. Depois eu ficava lá no núcleo, acompanhava a aula dos meninos de 11, 12 anos. E aí eu via que a brincadeira era a mesma. O mesmo rouba-bandeira que ele fazia com crianças de 7, 8 anos, ele repetia na turma de 9 e 10, na de 11 e 12, na de 13 e 14. E aí eu falei assim: poxa, mas peraí, deve ter algo de errado. Será que essas crianças têm as mesmas necessidades? Não, então nós temos que refletir. Quando ensinar? Qual que é a ordem hierárquica dos conteúdos? Aquele exercício que eu estou dando, aquela atividade que eu estou propondo, está adequada para aquela faixa etária? Ela está adequada para o nível de aprendizado daquela turma minha? Porque pode ser que na turma de segunda e quarta esteja, mas na turma de terça e quinta não. Então refletir sobre isso é fundamental. E aí vem um outro desafio que o Paes propõe, que é o como ensinar. Né? Qual método de ensino é mais eficiente para a criança aprender? Então tem crianças que aprendem muito através dos pequenos jogos. Tem crianças que adoram jogos cooperativos, brincadeiras. Você lá no seu núcleo, enquanto educador, você está atento em perceber qual a melhor forma de aprendizagem das suas crianças? Se você conseguir atingir esses 3 pilares, fatalmente você vai dar uma bola. Não tem como você não dar uma bola. E a base disso tudo está nesse livro, Esporte, Atividade Física, Infância e Adolescência, que é um livro tranquilo que vocês podem adquirir, tem parte desses capítulos também na internet, vocês podem estar baixando. Esse material depois vai para vocês. O Paes, Roberto Rodrigo Paes, ele tem publicado muita coisa falando sobre a pedagogia do esporte. E como no dia a dia lá do trabalho, dentro do programa, nós podemos utilizar os jogos esportivos coletivos para educar as nossas crianças. Então esse é um trabalho que foi publicado agora em 2010 na revista Motriz, né? Pela referência, basta vocês jogarem na internet, no Google, vocês conseguem acessar, e que ele traz informações muito interessantes, porque ele faz uma revisão desse processo pedagógico. O que o professor, o que o educador, que está na linha de frente, que está lá na ponta, ele tem que estar atento no seu dia a dia de trabalho, para ele conseguir dar uma boa aula. E ele fala de 16 variáveis para se dar uma boa aula. Eu poderia estar elencando todas aqui, mas eu me prendi a algumas para que nós possamos discutir. Por exemplo, o tema da aula. Isso era uma coisa que me incomodava, sabe? Eu chegava no núcleo, falava assim: professor, tudo bem, Jóia? Eu gostaria de saber qual que é o tema da sua aula hoje. Não, Não dá. Aí nós estamos brincando de ensinar. Quando a gente não planeja, a gente está brincando de ensinar. Então a gente tem que chegar lá e saber o que realmente nós queremos desenvolver com esses nossos alunos. Do ponto de vista socioeducativo, do ponto de vista emocional, do ponto de vista técnico, do ponto de vista físico, do ponto de vista tático, o que vai aprender de novo naquele jogo, do ponto de vista psicológico. Então essas questões são fundamentais. Bem, quais são os objetivos? Quais são as competências que naquela aula que eu estou dando, o meu aluno tem que aprender? O que eu quero ensinar para ele? E na medida em que eu apresento a atividade, eu estou utilizando bem o espaço? Era outra coisa também que me incomodava. Tinha uma época dentro dos programas sociais que a gente falava assim: falta material. Pô, eu não dou uma boa aula porque falta material. Eu tenho 5 bolas aqui, como é que eu dou aula para 30? Hoje em dia não falta. Mas o cara não consegue. Ele faz uma fila com 30, um atrás do outro.
Então essas questões são chaves. Quando a gente resolve esse problema, a gente faz com que a nossa aula se torne mais dinâmica, a gente faz com que o espaço que a gente tem para dar aula, independente se é uma quadra coberta, descoberta, se a gente está dando aula no campo de várzea, onde quer que seja, que aquele espaço ele seja bem aproveitado. Isso faz a diferença numa aula, né? Quando a criança entende isso. Esse artigo ele é muito bacana, porque ele mostra para vocês esses 16 passos para se dar uma boa aula. Então sugiro que vocês leiam eles. Eu poderia ficar essa palestra toda aqui falando só sobre eles, mas nós precisamos de avançar, eu preciso discutir outras perspectivas com vocês. Vamos lá. Uma segunda proposta pedagógica que eu vou trazer para vocês é do Balbino. A proposta do Balbino ela foi desenvolvida com base nas ideias de Gardner, né, que ele fala sobre o desenvolvimento das inteligências múltiplas, né? Então o Balbino fez uma tese de doutorado relacionando jogos esportivos coletivos e inteligências múltiplas. Tem um livro publicado sobre isso, a lâmina aqui está muito ruim, mas a referência do livro está aqui. Os jogos esportivos coletivos e as inteligências múltiplas, né, uma base para uma pedagogia do esporte. E o que ele traz de diferente do PAIS? Ele fala que toda criança ela tem algumas competências do ponto de vista de inteligência que precisam ser desenvolvidas lá no dia a dia do grupo. Né? Isso era uma outra coisa também que me incomodava enquanto gestor, quando eu chegava nos núcleos. Muitas vezes eu via o professor lá trabalhando, mas ele trabalhava somente questões motoras. Né? Às vezes ele ensinava determinados esportes, por exemplo, tinha crianças lá que nunca tinham visto basquete ou voleibol, ele ensinava aquilo ali, mas ensinava somente do ponto de vista motor. O basquete é assim, a regra é assim, isso funciona assim, isso funciona assim. Muito pouco, é muito pobre do ponto de vista de educação. Então a gente tem que pensar essa questão pedagógica, levando em consideração, o Balbino faz a gente refletir sobre essas questões. Existe a possibilidade na sua aula lá no núcleo de você, o quê? Melhorar a inteligência corporal sinestésica do seu educando. O que é isso? Por exemplo, quando eu faço um carrinho de mão, uma corrida de carrinho de mão, eu estou trabalhando isso, ó, inteligência corporal sinestésica. Me dá um exemplo aí de um outro exercício envolvendo inteligência corporal sinestésica. Correr para trás. Seria? A Marilda falou aqui. Seria? Sinestésica. Sinestésica, alguém tem que tocar? Alguém, não é? Perfeito? Correto? Então, por exemplo, quando eu faço um carrinho de mão, alguém está tocando alguém? Tá, né? E se eu acelerar demais esse cara aqui, o que vai acontecer com o menino que está na frente aqui? Vai cair, não vai? Então, por exemplo, quando eu faço uma brincadeira lá, em trios, que eu e o Franco damos as mãos e carregamos o Léo, eu estou trabalhando inteligência sinestésica corporal? Estou. Quando eu faço atividades onde o menino está correndo ali e tu bate no Franco, o Franco tem que me pegar, eu estou trabalhando inteligência sinestésica corporal? Estou. Eu estou ensinando ele a reagir mediante o quê? Um estímulo o quê? Corporal, um toque. Né? Bem, isso daqui até acontece na aula de educação física. E essa segunda aqui, inteligência verbal linguística. Me dá um exemplo de um exercício. Hein? Morto vivo. Jogos de comando de voz, né? Imagina que eu coloco as crianças na tua frente, trás, direita, esquerda. Eles estão aprendendo o quê? O que eles estão aprendendo? Noções de lateralidade, né? Correto? Eles estão aprendendo, ó, se eu andar muito aqui, eu vou trabalhar mesmo. Né? Noções de tempo espacial, de visão periférica. Então essas questões são importantes. Bem, vamos caminhando ali. Como que eu trabalho a inteligência verbal linguística? Hein? Como? Sol, lua, gato e rato. Jogos de comando de voz, rápido, lento, né? Um apito, tum, 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 tum. Dois apitos, lento. Um apito, tum, 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 tum. Às vezes uma brincadeira de aquecimento. Dois apitos, lento. Jogos de inteligência lógico-matemática. Tem um joguinho que eu adorava quando eu trabalhava em escola, dando aula em escolinhas ou no alto rendimento, trabalhando com atletas. Eu gostava muito de ligar o motor ao cognitivo. O cara tem que responder rápido motrizmente e tem que pensar rápido. Esse é o perfil.
E aí a gente fazia alguns jogos, são jogos recreativos que ajudam vocês lá no dia a dia. Vocês têm em média quantos educandos em turma? 30, não é isso? 5, 30, 32, 35, não é isso? Perfeito? Divida a turma em 4 grupos. Divida a quadra no meio. Vamos ver se a gente vai visualizando. Exercício de imaginação. 15 de um lado, ou 16 de um lado, 8 para cá, 8 para lá. 16 do outro lado, 8 para cá, 8 para cá. Perfeito? Ok, numera os meninos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é o seu número? Qual é o seu número? 7. Seu? 8. Aí numera outra equipe. Essa equipe, colete B. Numera outra equipe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual é o seu número? 8. Aí eu faço a operação matemática. 4 mais 4? Quanto deu? 8. Saiu 8 de um. Saiu o número 8 de um lado, o número 8 do outro, o número 8 de um lado, o número 8 do 8, e eu coloco uma atividade, que pode ser um jogo de 1 contra 1 pedalho, com o pé, fazer o golzinho. Pode ser o jogo de 1 contra 1 com a mão. Pode ser o jogo de pegar a bola e tentar acertar o alvo. Então é fundamental que lá nas aulas de vocês consigam encaixar exercícios que trabalhem essa questão da inteligência lógico-matemática. Que vocês ajudem os meninos lá no dia a dia da sala de aula. E que tragam para o esporte que a criança tem que pensar para fazer atividade física. Bem, o Balbino também fala da inteligência musical nas aulas, né? Ou seja, lá no atendimento de vocês nos núcleos. O que seria inteligência musical? Quem que trabalha com atividades corporais? Quem aqui lá no dia a dia? Tem alguém? Não. 1, 2. Quem mais? 3. O Juan não está vendo, não. Quem é que nunca fez nenhuma atividade musical no núcleo? O Juan e a Maria, delação premiada. Vocês vão ver, fechar os olhos ali e não vão falar. Quem é que nunca fez? Hein? Alguém? A gente pode pensar assim, né? Poxa, eu nunca fiz porque ninguém nunca me ensinou, por isso que colocaram agora na qualificação uma série de profissionais para falar sobre essas questões com vocês, e aí não vai ter desculpa. Mas a gente pode pensar assim, é uma tremenda sacanagem com a criança, né? Porque a criança ela precisa desse tipo de estímulo, moçada. Então tem lá o hip hop, mesmo que seja uma brincadeira das cadeiras, que você faz com música, você já está trabalhando essa questão da inteligência musical com os meninos. Então é fundamental pensar em perspectivas. Nós podemos fazer um jogo aqui de palmas, de ritmos. Eu começo a bater palma num determinado ritmo, vocês reproduzem o mesmo ritmo. A gente pode começar a fazer jogos relacionados à coordenação e ao sincronismo de palmas. Então é fundamental vocês pensarem nessa perspectiva, que essa inteligência musical ela pode ser trabalhada lá nos núcleos, onde vocês estão trabalhando. Ok? Bem, falamos aqui primeiramente de 4 perspectivas. Vamos falar de mais 4 na proposta do Balbino. Ele fala que é importante a gente trabalhar a inteligência espacial, né? É aquela questão de eu estou andando para trás. Eu estou andando para trás, mas se eu não tiver uma boa noção, eu vou cair. Então, lá no dia a dia, atividades como um pegador de linha, né? Que o cara só pode pegar e correr se ele estiver dentro da determinada linha, isso é fundamental no dia a dia do trabalho de vocês com as crianças. Quem é que faz atividades espaciais lá no dia a dia com as crianças? Coloca exercícios onde eles têm que observar determinadas áreas para o jogo ou não. Ok? Bacana. Bem, uma outra perspectiva que o Balbino insiste que é na questão da inteligência naturalista. O que é inteligência naturalista? É no dia a dia lá a gente ir trabalhando com os nossos educandos algumas práticas ligadas a essas questões, né? Por exemplo, a própria separação do lixo que eles produzem, não é? Você recebe um lanche, não recebe? E aí, como que é esse final do lanche lá na hora que o cara terminou? Joga-se em qualquer lugar? Separa-se? O que é resíduo? Separa-se? Hein? Sim? Não? Oi? Sim? Separa-se? Ah, bacana. Essas questões ambientais são muito importantes serem trabalhadas dentro do programa. Oi? Recicla tudo? Em todos os núcleos? Então vamos conversar mais sobre isso nos intervalos. Esse colega aí, esse educador, ou esse
gestor de núcleo que está aí, que faz a coleta seletiva, conversa com ele, vê como é que ele faz lá, vê se encaixa na realidade que você tem na sua cidade para tentar implantar. Isso é fundamental. Bem, e os dois últimos conceitos ligados à inteligência interpessoal, é toda vez que você coloca os seus educandos para trabalhar em trios, em duplas, em quartetos, em quintetos, né? E a inteligência intrapessoal. Aí vem uma pergunta: você só conversa com o seu educando no momento em que ele apresenta um problema? Ou você conversa com ele no sentido de entender ou fazer com que ele verbalize seus sentimentos, as suas necessidades? Hã? Quem é que já fez um teatro no núcleo? Oi? Sério, jogos teatrais, claro. Quem é que já organizou? Fundamental para que a criança expresse, né, toda a sua capacidade, não só corporal, né, de representar, mas também de comunicar-se. Bem, essa é a proposta do Balbino. Então ele fala dessas 8 inteligências. E tem um livro muito bacana. Esse livro eu sugiro que vocês deem uma olhada nele, comprem, tentem investigar, que é o livro Pedagogia do Esporte, Contexto e Perspectivas, que é do Paes com o Balbino. Então esses dois autores, eles reúnem os conceitos que eles foram desenvolvendo nos seus estudos e trazem, além desses conceitos, uma série de temáticas que podem ajudar vocês lá no dia a dia de trabalho no núcleo. Observem que eu estou falando só da vara de pescar, entende? Eu não vou dar o peixe na boca. Porque quando você aprende a pescar, quando você aprende aonde está a informação, você mesmo constrói essa realidade lá no dia a dia seu de trabalho. Então esse é um bom livro, um livro que foi lançado em 2005, está com 7 anos, que já está na literatura, mas que tem ajudado muito. Tranquilo aí essas duas perspectivas? Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então vamos caminhar um pouquinho. Eu vou falar agora do Alcides Scaglia, que é uma perspectiva, ele fez a tese dele de doutorado no futebol. O Alcides é um crítico ferrenho ao futebol, a forma como o futebol é trabalhado no Brasil. E aí ele, no doutoramento dele, ele estudou um pouco essa questão lúdica do esporte, né, do futebol, dos jogos, das brincadeiras. E ele apresenta um olhar crítico sobre a formação do cidadão a partir do esporte. E por que ele foi estudar no futebol? Porque a maioria das crianças, quando você chegou no núcleo, o que eles querem jogar? Futebol. Futsal lá, né? Ou seja, um jogo pedálico, né? E eu sei que vocês enfrentam muitos problemas quando vocês propõem outras atividades, e elas, não é possível. Não é isso? Então o Alcides foi estudar um pouco essa questão, né? E ele entende que o educador tem que ser uma pessoa comprometida com os valores humanísticos. O que significa isso? Nós temos que entender, nós estamos ali formando uma nova geração de futuros brasileiros. Por isso que eu falo que o papel de vocês é muito mais importante do que o meu. Mas muito mais importante do que o meu. Porque vocês mudam a realidade lá, eu não. Eu faço vocês caminharem em uma determinada direção, mas vocês lá, vocês mudam a realidade das pessoas. Vocês lá, vocês tiram um menino de uma situação de criminalidade ou de drogas, como o professor Franco comentou, e trazem ele com uma nova perspectiva de vida. Vocês lá têm essa capacidade. O Estado ali não tem. Eu aqui não tenho. Só vocês. E aí é que o Alcides chama os educadores para essa responsabilidade. Educar pelo esporte, através do esporte, é um desafio grande que exige troca entre o educador e o educando. Então é importante ouvir o aluno, é importante tentar buscar na comunidade respostas do porquê que aquele comportamento do educando modificou. Quando a gente faz isso, a gente está dando a nossa contribuição, a gente está cumprindo o nosso papel social. Bem, então, ele tem 3 pilares também que auxiliam muito nesse processo. O primeiro é o seguinte: ele pensa que os conteúdos, independente do que você vai dar aqui, se é futsal, basquete, se é um mini-jogo, se é uma queimada, se é um rouba-bandeira, o que for, ele tem princípios técnicos, táticos, físicos e regras a serem seguidas. Mas ele também tem aspectos éticos, sociais, morais.
E que muitas vezes o educador, ele se prende somente a esse bloco aqui e esquece desse outro. É aquela situação que o menino lá vem, dá um pontapé no outro por trás e você finge que não viu, porque é mais cômodo. É que o outro menino lá perde o jogo lá e vai entrar uma nova equipe, joga o colete no chão e você finge que não viu, vai lá e pega o colete. É mais cômodo. O difícil é educar. Educar envolve, peraí, vem cá. Por que você jogou o colete? Ah, porque eu perdi, dor de cabeça quente. Você acha isso correto? Isso é o mais difícil. Então o Alcides, ele chama nós educadores, né, para essa perspectiva de pensar isso daqui no dia a dia e a partir daí ensinar dentro de uma abordagem interacionista, ou seja, que a troca entre professor e aluno ou entre educador e educando. E para que ensinar? Né? Aí ele chama para um ponto que os outros dois autores ainda não tocaram e que talvez encaixe perfeitamente na realidade do programa, que é assim: quais são as características dos seus educandos? Você tem isso com clareza? Se eu perguntar assim, se eu apontar aqui para alguém e falar assim, bem, me fala a característica da turma, você trabalha com a turma 1, qual que é a característica dessa turma que você dá aula na sua cidade? Você tem isso com clareza? Para você? Você consegue enxergar cada rostinho? Você consegue identificar a necessidade de cada um daqueles garotos que está ali com você no núcleo? Se você tem isso, você é um bom educador. Se você não consegue fazer essa leitura, pode ser que você está deixando a desejar no processo de formação dessas pessoas. Então, é fundamental que vocês tenham clareza sobre isso. Vocês pensem sobre isso. Você conhece o seu núcleo? Você conhece a realidade da comunidade aonde você trabalha? Se você sabe disso, você tem uma perspectiva muito grande de intervir com uma maior qualidade. Bem, isso daqui é um site bacana, eu trouxe para vocês. Depois vocês pegam o endereço, está aqui embaixo, cortou um pouquinho. Mas se vocês jogarem no Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte, ou jogar o nome do autor, Alcides Scaglia, vocês vão ver muitos projetos dentro da área que vocês trabalham. Né? Então tem lá, ele está fazendo uma pesquisa agora sobre o conteúdo esportivo em projetos socioeducativos, indicadores de impacto do programa de segundo tempo. Ah, mas eu não trabalho em segundo tempo. Ok, mas muito do que vocês vão ver lá talvez transfira para a realidade que vocês estão precisando. Né? Tem muita informação bacana, muito texto legal para vocês se capacitarem e também para vocês levarem para os alunos. Ele também tem publicado alguns artigos científicos, né? Artigos que vocês, pelo Google, vocês conseguem baixar. Esse daqui é um deles, um artigo agora publicado em 2009 na revista Motriz, que fala sobre o ensino dos esportes coletivos, né? Uma metodologia pautada na família dos jogos, ele trabalha muito essa questão dos jogos, e ele chama o professor para essa discussão da compreensão dos aspectos lógicos e organizacionais dos esportes, né? Porque tem muita gente que ao ensinar não sabe o que está ensinando. Isso é uma coisa também que me incomodava demais quando eu estava na secretaria. Eu chegava dentro de uma quadra e falava assim, esse cara está dando uma aula de basquete, tá? Ou está dando uma aula de futsal, ou está fazendo uma atividade. Eu perguntava assim para ele, qual capacidade coordenativa está sendo trabalhada aí? Então, como que você faz algo, você não sabe para que serve? É a mesma coisa de ser no médico. Chegar lá e falar, doutor, estou com um problema assim, assim, assado. Ele fala assim, toma esse remédio. Mas esse remédio me cura? Esse remédio vai me ajudar a resolver meu problema? Não sei, toma ele. Poxa, precisamos ter compromisso com essa questão do conteúdo, com o que a gente ensina, da forma como a gente corrige. Ah, mas eu não domino tudo. Não tem problema. É só investir, ler. Só buscar essa informação, só trocar experiência. Mas a gente precisa de ter isso claro, né? Que o jogo é uma ferramenta pedagógica na formação. Que eu uso uma frase que é o seguinte, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho que você pegar está certo. Se você não sabe o que você quer desenvolver na criança, qualquer exercício que você der, é isso mesmo. É tempo livre, é recreação, não é educação. Existe uma diferença entre recreação e educação. Então, às vezes, eu dentro da universidade, dentro da UFMG, eu faço os alunos refletirem um pouco sobre essas questões, sabe?
Eu falo assim, você é um educador físico ou você é um recreador físico? Porque se você é um educador físico, parte do pressuposto, você tem algo para ensinar e a criança tem algo para aprender. Agora, se você é um recreador físico, qualquer coisa que você faz é isso mesmo. Nós estamos ali para passar o tempo. Essas questões são fundamentais. Eu estou tocando nessas feridas porque, para o crescimento do programa, para o crescimento de vocês enquanto profissionais, para a qualidade das aulas lá no dia a dia, são reflexões que a gente precisa de fazer e que vocês precisam de estar buscando essas respostas. Ninguém tem todas as respostas, mas nós precisamos estar buscando isso. Bem, quanto tempo aí, ok? Tranquilo aí no Skype? Vamos passar para o Freire, João Batista Freire. João Batista Freire agora está aposentado, ele está trabalhando na Caravana da Cidadania, não sei se vocês já devem ter visto alguma vez na ESPN Brasil, tem aquela Caravana da Cidadania, ele é um dos grandes mentores de parte desse processo. Ele tem uma proposta pedagógica onde o ser humano está focado como principal agente da construção pedagógica, e ele se encaixa exatamente nessa realidade que nós vivemos dentro do programa Minas Olímpicas Geração Esporte, que é o quê? Nós temos que pensar que ali não está uma criança para fazer atividade física. Ali está uma criança que está passando por um processo de construção e que no futuro vai ser um cidadão brasileiro. Então, o motivo de ter selecionado essa proposta pedagógica foi nesse sentido. E o João Batista ele fala o seguinte, que ensinar o esporte é um direito humano que a criança tem. Né? Então, muitas vezes a gente não para pensar sobre isso. Muitas vezes a visão nossa no país é um pouco deturbada em relação a algumas coisas. Se eu perguntasse para vocês, nadar é o quê? O que é nadar? Hein? O quê? Oi? Deslocar em meio aquático. Mas o que mais? Não pode ser um esporte? Mas antes de ser um esporte é o quê? Mas antes de ser um exercício físico é o quê? Hein? Pode ser antes de ser uma atividade de lazer é o quê? É um ato de sobrevivência. Porque a pessoa que não sabe se comportar no meio líquido, ela morre. Então a gente pode pensar na natação por diferentes perspectivas. Eu posso olhar para o processo de ensinar uma criança a nadar e falar assim, bem, peraí, eu estou ensinando essa criança a nadar para ela aprender o crawl, os 4 estilos, seja lá o que for. Mas eu posso pensar assim, poxa, eu estou ensinando essa criança, porque se amanhã ela precisar de sobreviver na enchente, ela sabe sair dali. Mas são visões culturais. Então, se você chegar na Holanda e perguntar o que é o ato de estar dentro da água, eles vão falar assim, é um ato de sobrevivência. Que é um país que tem grande parte das suas terras alagadas. Aqui no Brasil a gente não vive muito isso, depende, né? Mas eu estou falando isso e levei, por exemplo, da natação meio radical para falar assim para vocês. Será que uma criança não tem o direito de aprender corretamente ou se coordenar para a vida? Tem. E aí ela tem uma grande possibilidade dentro do programa. Se ela já tem as aulas de educação física e ela participa do programa, ela tem a oportunidade de quê? De melhorar suas habilidades motoras, não só motoras, cognitivas, sociais, emocionais. E a gente muitas vezes não parte por esse princípio, que é um direito dela. Quantos aqui não sabem jogar basquete porque lá atrás alguém não ensinou? Quantos aqui tem problema de lateralidade porque lá atrás ninguém trabalhou? Então, pensar um pouco nessa perspectiva, que é o que o João Batista Freire faz vocês refletirem. Então, o João Batista tem uns pilares muito interessantes que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro é o seguinte, ele fala que não basta ensinar, é preciso ensinar bem. Nós já passamos dessa fase de ensinar, nós precisamos ensinar bem agora. Né? Ele também fala que é fundamental que o professor oportunize o educando uma aula de qualidade e excelência. Então, assim, não dá para conviver com fila, tá vendo? Se tem material sobrando. Não dá para conviver com fila. Nós temos
temos que conviver com uma outra realidade. Nós temos que conviver fazendo com que essas crianças aqui tenham o máximo possível de oportunidade motora lá no dia a dia de trabalho deles, lá no dia das atividades deles. Bem, ele também fala que é preciso ensinar mais do que o esporte a todos. Então, por exemplo, quando um grupo organiza uma caminhada ecológica, né, um núcleo organiza uma caminhada ecológica, ele está fazendo algo mais do que pensar na atividade somente esportiva. E muitas vezes esse passeio aqui ele vai marcar muito mais a vida desse educando do que um ano dele dentro do núcleo. Pensar nessas perspectivas é fundamental. E que, ao educar essas crianças, nós ensinemos a elas a gostarem do esporte. Por quê? Porque elas vão carregar isso durante toda a vida. E fatalmente elas vão chegar na idade, na velhice, sendo idosos ativos fisicamente. E vão contaminar as pessoas próximas. Quantas pessoas ali, que às vezes estão no núcleo, a criança ali por estar fazendo parte do núcleo, a família não começou a fazer atividade esportiva, ou não começou a ter um outro olhar sobre a atividade física. Então, essa é uma responsabilidade que o Freire chama para essa situação. Esse é um outro site muito bacana também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que traz informações sobre projetos sociais, sobre iniciação esportiva. Eu fiz uma busca lá agora recentemente, tem mais de 16.110 referências só sobre projetos sociais, só sobre iniciação esportiva. Eu nunca dei uma aula de esportes de raquete. Como que eu dou uma aula de esportes de raquete? Eu não sei dar aula de peteca, de iniciação da peteca. Como é que eu faço para fazer isso? Como é que eu ensino capoeira? Então tem muita informação lá que pode estar contribuindo para o dia a dia de vocês. O Garganta, eu coloquei aqui o Garganta como referencial, mas na verdade esses estudos sobre situações de problema no contexto dos jogos esportivos coletivos, que vai ser abordado pelo Israel na outra palestra, eles começaram em 1984. Com Teodorescu e com Bayer em 94. Mas eu trouxe a referência do Garganta, porque o Garganta trabalha um pouco mais essas questões no dia a dia. Mas hoje em dia há uma linha de pensadores, o professor Franco também falou sobre isso, que trabalham sobre a perspectiva da iniciação esportiva universal, da escola da bola, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre essa perspectiva pedagógica, porque ela vai ser discutida com vocês num outro encontro. Mas é importante a gente pensar que quando a criança joga, o jogar não é somente motor, ele também tem que ser um jogar o quê? Cognitivo, afetivo, social. É fundamental que a gente entenda isso. Bem, ele fala sobre essas fases de aprendizado. Eu tenho certeza que vocês vivenciam isso lá no núcleo, quando vocês trazem uma atividade nova para os meninos. Então ele divide em 4 fases. Ele fala o seguinte, que muitas vezes se apresenta uma atividade com a criança, no primeiro momento, você está ensinando uma brincadeira nova, um exercício novo, e ele denomina isso de jogo anárquico, né? A criança ela passa por um momento onde ela tem grande dificuldade de entender como que o jogo funciona. Né? Então ele fala assim, quando o jogo é anárquico, é sinal que a criança ainda está se adaptando a essas questões. E você, enquanto educador, você tem que perceber isso. Você tem que perceber que aquela atividade que você está propondo, lembra lá do 1 contra 1, que eu falei, chama o número, 4 mais 4, 8, sai 8 de um lado, outro do 8, joga. Que pode ser que as crianças ali não estejam entendendo o jogo. Então elas passam por um momento anárquico. Depois elas passam por um momento de jogo centralizado, onde elas já compreendem alguma coisa, mas ainda não conseguem fazer de forma correta. Né? Então se vocês pensarem na aula de vocês, vocês vão ver que isso o tempo inteiro acontece. Tem exercício que você propõe que encaixa ali na perspectiva anárquica, tem exercício que cai dentro de uma perspectiva de jogo descentralizado. E à medida que as crianças vão se familiarizando com aquelas atividades, elas vão entrando em outras fases, que é o que o Garganta chama de jogo estruturado. É quando ele começa a entender as demandas e as estratégias táticas. Então ele começa a entender que está jogando eu e o Franco de preto contra o Léo, e nós temos que acertar aquela cortina ali, e eu estou com a bola aqui, e o Léo vem na minha direção, é melhor eu passar para o Franco está melhor posicionado e vai acertar a cortina. Então, esse momento aqui é onde a criança começa a desenvolver a inteligência do jogo, para, logo em seguida, desenvolver o que a gente chama de jogo elaborado, ou seja, ela automatiza esse processo, e ao automatizar esse processo, ela tem uma mudança, que é a mudança gestual. Então, agora, o Franco está com a bola, eu já aproximo do Franco para receber o passe. Então, eu já começo a dar demonstrações motoras de como resolver aquela
situação. No dia a dia lá dos núcleos, pedagogicamente, quando você propõe um exercício, você vai ver que ele se encaixa dentro dessas 4 perspectivas. Eles já entendem, já jogam queimada pelo jogo elaborado, quando você faz a queimada lá, já sabe? Ou ele ainda está lá na fase anárquica, ou ele está nessas fases intermediárias, ou do jogo estruturado, ou do processo de descentralização. Bem, tem um artigo também muito interessante, vocês podem baixar ele pela internet, que trata um pouquinho, ele faz uma leitura, um estudo de revisão, sobre a utilização dos jogos de problema no processo de ensino-aprendizagem. Né? Foi um trabalho publicado pelo Paes, pelo Balbino, em colaboração com a Camila e com a Larissa. Bem, opa, isso daqui, oi? Tranquilo, sem problema. Essa é uma perspectiva que, por exemplo, vocês têm tido um pouco mais de contato com ela. Nas aulas práticas dessa semana ainda, nós vamos discutir muitas dessas questões lá no dia a dia, na prática. Como fazer a criança pensar o jogo ou resolver os problemas via jogo. Bem, e por último, para não cansar vocês, eu vou falar da proposta do Graça. O Graça, ele fala sobre resolução de problema, né, que também segue uma linha do Garganta, mas sobre um outro olhar. Então ele fala o seguinte, que todo professor tem que pensar assim, o que, quando e por quê. Ou seja, o seu aluno, o seu educando, ele é capaz de ordenar, selecionar as informações do jogo que você está propondo, mediante aquela situação. Então, por exemplo, eu reduzo o espaço da quadra. Ele fala assim, vocês vão jogar um 3 contra 2. Ele consegue perceber que você reduziu o espaço da quadra? Ah, mas agora eu coloquei o Coringa. Ele consegue perceber que você colocou o Coringa? Ele consegue perceber como que ele pode usar o jogo a favor dele? Então ele fala um pouco sobre o que, quando e por quê. E o como? O como é o quê? É a resposta motora. Como que ele faz para solucionar aquilo? Para ele entender o jogo e realizar aquela atividade. Né? Mas o Graça, ele avança na proposta do Garganta. Sabe por quê? Porque ele parte de alguns conceitos que a gente chama de competências multidimensionais. Então ele fala o seguinte, que as crianças lá no dia a dia, dos núcleos de vocês, muitas vezes você vê um menino executando o movimento certo, né? Ele pega lá, você está fazendo um jogo de acertar um alvo, ele salta que nem um handball e acerta o alvo. Aí você fica feliz. Você dá um joguinho lá para ele, que o objetivo é ele conduzir na bola e derrubar um cone, ele acerta o cone, derruba o cone e fica feliz. Bem, o movimento está correto. Aí às vezes você, enquanto educador, você tem um olhar assim, o movimento dele está certinho, na hora que você vê, ele faz um movimento, você está numa perspectiva biomecânica, às vezes, de análise dessa criança. Mas eu posso analisar ele também pelo princípio de eficácia. Ele é eficaz? Porque às vezes ele tem um movimento todo torto aqui e acerta o ponto do mesmo jeito. E como nós estamos num projeto social que nós não estamos cobrando rendimento, está certo. Está tudo certo. Mas ele está sendo eficaz. Ou, no momento em que eu estou fazendo um jogo de passes, e eu estou trabalhando com uma bola de handball, que tem uma determinada circunferência, eu troco essa bola de handball por uma bola de vôlei, ou por um bolão, ele consegue manter o tempo, ele consegue se adaptar à nova bola. A gente estava fazendo esquadra toda, passou para meia quadra, ele consegue continuar fazendo. Então o Graça, ele vem discutir esses aspectos pedagógicos dentro da proposta dele. Que enquanto professor você tem que estar atento a isso. Sobre eficiência mecânica, eficácia e adaptação. Só pensar um pouquinho, comentar sobre essa zona de conforto, né, que a gente tem em vários núcleos, a gente vê essa zona de conforto, né, onde as questões socioculturais imperam uma lógica sempre do jogo do futebol, né, o que em nenhum momento estou falando que é ruim jogar futebol, mas que impera essa lógica do só futebol o tempo todo. Né? E aí a gente mesmo sabendo que nos quadros existem profissionais formados e profissionais em formação, né, de educação física, né? E que agora, né, igual o Wagner mostrou, a gente tem diversas fontes de consulta, site, livro, enfim, né, as pessoas da secretaria também, videoconferência, formação continuada. Por que ainda impera muito essa zona de conforto para o futebol? E aí vocês vão pensando enquanto eles vão... Futebol é uma especialidade, né? Bom, acho que o futebol é uma questão cultural, né?
menino nasce com a bola no pé, então já tem uma motivação intrínseca para a prática, né? Eu acho que um dos desafios do programa é justamente esse, né? Porque você pode desenvolver todas essas habilidades e competências com as outras atividades também. Aí a questão é como fazer a criança participar também, né? De forma ativa e motivada. Eu acho que o desafio também é você estar oferecendo, gradativamente outras possibilidades de vivência, do ponto de vista lúdico, e uma teoria que eu acho muito importante também, que se aplica muito à prática, foi o que o Varley comentou lá do invertido, vou falar um pouco mais sobre ela amanhã à noite, a questão do desafio. Atividades fáceis demais ou difíceis demais, elas vão provocar uma desmotivação. Tem algumas questões também que são inerentes à criança e ao adolescente, quando a gente associa isso com a atividade esportiva ou a prática de atividade física de uma maneira geral, A prática da atividade, normalmente ela é motivante, e a questão da parte competitiva também, que é muito muito intrínseco à criança e ao adolescente. Mas saber utilizar os diferentes conteúdos de forma a estimular a participação, E a questão do futebol gradativamente vencendo, para que não seja o único recurso, para ser utilizado. Eu acho um pouco dessa forma também. O que o Franco colocou é fundamental. São dois pilares, que a gente tem que analisar. O primeiro é o seguinte: o quanto nós nos escondemos através daquilo que os alunos gostam de fazer. Então essa é uma questão que vai passar muito pelo fórum íntimo de cada educador, E o compromisso que ele tem com o núcleo, o compromisso que ele tem com o aprendizado, o compromisso que ele tem em estar transmitindo conhecimento para os alunos. Porque se eu entrar na zona de conforto, o Léo falou exatamente da zona de desconforto, para mim é muito mais simples chegar lá no indispor, dividir os times, colocar a bola e deixar as coisas acontecerem. Agora, partindo de uma perspectiva que eu tenho um compromisso político, social com a formação dessas crianças que estão nos núcleos, é fundamental que eu estabeleça um cronograma, um planejamento do que tem que ser desenvolvido e trabalhe esse planejamento. Por mais que em alguns momentos aquilo que eu planejei as crianças não vão gostar ou não queiram fazer. Então, esse é um ponto. Outro ponto também, que eu acho que na outra ponta cabe a secretaria, na medida do possível, criar mecanismos para que isso não aconteça. Isso era uma briga que eu tinha muito, sabe? As coisas têm que funcionar não por medo, não por coerção. As pessoas precisam se conscientizar que é importante fazer aquilo para o projeto, entende? É mais ou menos a ideia do Riverdance, entendeu? Cada um tem que saber o seu papel, tem que saber quais os passos que tem que dar, E dar aqueles passos, sabe? Muitas vezes eu vejo os educadores e a própria sociedade brasileira ao invés, não assumindo a responsabilidade dos papéis que lhe conferem, entendeu? Então, é comum às vezes você escutar do educador assim: eu não dou uma boa aula porque ele não dá. Não, mas peraí. Porque ele não dá, eu não vou dar? Mas não justifica, entende? Não, eu não vou propor outras atividades porque os meninos só querem fazer futebol. Mas só porque eles querem aquilo, eu não vou ter o ato pedagógico de educar, eu vou passar ali no processo de recreação. Então, o programa ele tem buscado, e esses encontros eles são importantes para isso, para vocês verem que tem muita gente trabalhando sério. Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui estão trabalhando sério, nos seus núcleos, estão procurando fazer um trabalho bacana lá nas suas comunidades, nas cidades em que estão inseridas. E esse momento é um momento de fortalecer, sabe? De você falar: poxa, esse cara está trabalhando sério, eu estou também, então tem uma equipe trabalhando sério. E quando a gente multiplica isso pelo número de crianças, tem um número de crianças X no estado recebendo informação de qualidade, ou tendo a possibilidade de um trabalho de qualidade. Eu acho que essa é a nossa realidade, sabe? Independente se você ganha R$1 hora aula, se você ganha R$100 hora aula, você tem que tentar fazer o melhor. Sempre, sempre, sempre. E só assim a gente muda um pouco essa realidade no Brasil do ponto de vista educacional. Só completando uma coisa aqui também, que me ocorreu, dentro das propostas pedagógicas que foram apresentadas, e relacionando também o interesse predominante pelos esportes com bola, principalmente aí no caso do futebol,
A literatura que o Varley apresentou ali, os livros do Greco Benda e o próprio Escola da Bola, apresentam assim, centenas de atividades que você pode desenvolver com a bola. Então, se já existe naquele núcleo uma maior aderência à atividade, com a prática com bola, você pode fazer diversas atividades com objetivos distintos, com um implemento que é naturalmente mais motivador para aquelas crianças e adolescentes também. E com isso você vai implementando outras atividades e aí você vai vencendo também um pouco dessa barreira. É claro que para isso, como os dois professores falaram aí, é a questão de vencer também não só a resistência, mas a sair da zona de conforto. Isso é um convite a vocês, nem todo mundo que está ali na linha de frente trabalhando, ir atrás também de literatura, de novas possibilidades, estratégias para poder atingir o objetivo proposto, né? Que eu acho que é uma coisa muito bacana. Eu acho que o maior inimigo de nós professores da área do esporte é realmente o futebol. E nós só vamos conseguir vencer esse inimigo quando mudar a política brasileira do esporte. Um comentário bem rapidinho que vai dar para todo mundo entender. Quando o repórter pergunta para um jogador de futebol, você encerrou sua carreira, você vai fazer o quê? A resposta: bom, com o dinheiro que eu ganhei, eu vou fazer isso, isso, isso. Há pouco tempo o repórter perguntou para a Daiane: você está fazendo 30 anos, encerrando a carreira, você vai fazer o quê? Ela falou: agora que eu vou pensar da vida, o que eu vou fazer? Só comentando aqui, então, isso é uma questão grave, que tem que ser trabalhada, né, dentro do sistema de formação esportiva, adotado no nosso país. Alguma coisa tem sido já desenvolvida até em função dos erros que foram cometidos no passado e dos diversos exemplos que a gente tem visto, né, da transição da carreira esportiva. A gente está falando aí no caso de atletas de alto rendimento que tiveram ganhos muitas vezes até expressivos, né? Mas esse é um dos desafios educacionais, né, de educar pelo esporte. O esporte ele pode ser um meio de ascensão social, de vencer na vida? Pode, mas se a gente parar para pensar naquela pirâmide, né, é um percentual mínimo que chega no topo. O que vai fazer com os outros também? Então, não significa que se o jovem, né, se a criança ou adolescente está num programa social, não significa que ele não tenha talento para ascender a um esporte de alto rendimento. Mas também não significa que se ele não for para lá, ele também não vai poder se desenvolver e ter prazer na prática esportiva em outros níveis, né? Acho que o grande desafio que foi... Sim. O recurso vai muito para o futebol. Isso é questão mundial, só que não. Aí é onde nós temos dificuldade de trabalhar nesse quadro só que é futebol, justamente por causa da cultura. E essa cultura, ela vem através de quê? Porque é o esporte que a mídia está valorizando mais, rende mais. Então a cultura também tem que vir de cima para baixo, não só de baixo para cima. Porque é onde nós temos dificuldade de trabalhar com outras comunidades. É lógico que todo mundo trabalha, todo mundo faz, mas... Eu acho o que você colocou é fundamental, mas são algumas questões assim, o que está sobre a nossa esfera de modificar, né? Eu acredito que lá no núcleo você tem a condição de estar mostrando para as crianças outras perspectivas, né? E até excluindo essa questão do esporte de rendimento, porque a gente sabe que a maioria dos meninos que estão no núcleo não vão virar atleta de alto rendimento, né? Bom, a gente espera que pelo menos sejam bons cidadãos. A ideia central é essa. Eu acho importante a gente, em alguns momentos, focar naquilo que a gente consegue mudar a realidade, entende? Assim, qual a árvore nós conseguimos modificar ali? E essas questões maiores, que estão numa outra estratosfera, que também são importantes, mas a gente deixar para um plano secundário de discussão, porque na verdade elas não estão no nosso dia a dia, elas estão numa outra realidade. Meu nome é Ana Maria, eu sou do município de Conselheiro Lafayette e o programa é da Aliança pela Vida. E nós atendemos lá
atividades que não são naquele termo competitivo. Quando você passa para o jogo propriamente dito, os alunos, a maioria deles, os de 12, 13 e os de 14 anos, eles têm uma agressividade muito grande. E isso, sim, por mais que você tente controlar, aquela situação na hora do jogo, por exemplo, um passe errado que o colega fez, e aquilo já gera uma crise. Então, geralmente, eu paro a aula assim, várias vezes para corrigir aquela situação. Porque, como você mesmo disse, o nosso papel aqui não é só professor, mas como educador. E aí, eles estão tendo o que eles não têm em casa, que geralmente é o hábito de educar, né? Só que, às vezes, eu sinto que eu prejudico muito a aula em si. Porque toda vez, assim, a gente para, chama atenção, não faz isso. Mas é uma coisa que está ali no aluno, é dele, entendeu? Aquela agressividade, é o ato de xingar, de falar. E algumas vezes partir para o ato de agressão física mesmo. Então eu queria uma opinião de como lidar com isso ali durante o jogo. É Ana, né? Pois é. A gente tinha preparado aqui algumas questões para discussão, né? Então, o que você está falando é dessa postura educativa, não é isso? Né? Então, assim, diante de situações críticas como essa que você relatou, né? Esse estresse que é provocado por um erro, por qualquer outra condição ali do ambiente, da relação entre eles, ou até entre o educando e o educador, né? Às vezes, qual que é a postura que a gente deve ter, né? O que a gente muitas vezes vê é aquilo, a situação crítica leva a grito, punição, expulsão e outras coisas que estão relacionadas, né? O programa, né, Geração Esporte, ele preconiza, ele sugere essa atitude educativa alternativa. Isso realmente é um desafio ao educador. Como lidar com muitas vezes com uma natureza agressiva, né, dessas crianças e adolescentes que a gente está trabalhando, né? Essas estratégias alternativas educacionais, e isso é o que muitos dos autores que foram apresentados aqui hoje propõem, né, que se utiliza do esporte como meio de educação, meio de desenvolver valores nesses cidadãos, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Não é um papel fácil, você não vai conseguir modificar isso da noite para o dia. Muitas vezes com o próprio exemplo que você vai conseguir. Para isso, uma coisa muito importante para você conseguir atingir esse papel, né, é um dos pilares que é a sua própria postura. E características como você ser uma pessoa que tenha empatia, consiga ser carismática, que você consiga gerar naquele grupo, que você seja uma pessoa de referência, que as pessoas te admirem. Eu vejo muito em cima disso. Você como espelho para aquele grupo que você é responsável. E gradativamente você implementando valores, atitudes, né? O desenvolvimento moral, inclusive, daquelas crianças e adolescentes que estão sob sua responsabilidade, né? De saber como ter uma atitude para gradativamente mudar essa postura agressiva. E entenda que um comportamento agressivo é diferente de ter uma postura aguerrida dentro de quadra, de lutar pela bola, né? Porque a diferença é a própria postura ética e moral que aquela criança ou aquele jovem começa a aprender, né, dentro do programa, né? Que eu acho que é uma das coisas que o próprio programa preconiza e quer que se desenvolva, né? Em alguns momentos a gente deparava com isso também nos núcleos, né? E eu criei algumas alternativas. Eu vou falar de algumas receitinhas de bolo pode ajudar a melhorar isso. Por exemplo, o que se fazia? Em alguns núcleos eu tinha esse tipo de problema. Menino que dá pontapé no outro, às vezes está jogando futebol, briga com o outro, sai em vias de fato. Então a gente criava algumas regrinhas pedagógicas no próprio jogo, entendeu? Então, por exemplo, o cara calçou o outro por trás no futsal, pênalti. Menos 1 minuto com o cara fora. Então você vai criando alguns mecanismos que não são punitivos. Eu vou explicar por que não são punitivos. Porque antes de você implantá-los, você discute com a turma. Então fala assim, pessoal, vocês vão convir comigo que a última aula, praticamente vocês não jogaram, porque eu tive que intervir de forma pedagógica em função do comportamento de vocês. Ok? Ok. Eu gostaria de combinar algumas regras com vocês. Quais são, professor?
Bem, a regra que eu quero combinar é o seguinte: quem calçar por trás é pênalti para outra equipe, é arremesso para outra equipe, é ponto para outra equipe, independente da atividade que você está dando. Entendeu? Ou quem calçar por trás, o indivíduo sai e fica 20 segundos fora, fica 30 segundos fora. Entendeu? Situações de você pôr os próprios meninos para arbitrarem essas atividades, vamos chamar assim, mais competitivas. Esses são mecanismos. Aí eu estou falando de ações práticas lá, mas a gente pode pensar pelas teorias, né? Então, o que acontece? Por que essas crianças são agressivas? Elas são agressivas porque o meio ambiente onde elas vivem, elas aprenderam a tomar no braço. Ou seja, se eu quiser jogar é assim, é no braço, que eu vou levar as coisas. Ou o contrário, elas tornaram aquele meio ambiente daquela forma, né? Por esse tipo de comportamento. Então, as teorias psicológicas elas vão em três correntes. Ou o meio ambiente está influenciando esse nível de agressividade da pessoa, ou os níveis de agressividade dessa pessoa fazem com que aquele meio ambiente se torne agressivo, ou um processo interacional, que ambos se interrelacionam. Então, assim, enquanto educadora, você tem que pensar por uma perspectiva teórica, de como compreender isso. Aí as teorias de agressividade no esporte vão te dar uma boa base. Você pode ir no livro do Weinberg, onde tem boas informações sobre isso, no livro do Samus, que tem boas informações sobre isso. E a outra perspectiva é como eu criar mecanismos lá, porque só na conversa não resolve. Só na conversa não resolve. Então é esclarecimento, conversa e, se for necessário, algumas medidas punitivas dentro do próprio jogo. Porque são regras que você adicionou ao jogo. E quando um puxa, quando um segura, quando um deixa o cotovelo, quando um empurra o outro, a equipe perde. E aí não é só mais você cobrando, é você e os companheiros dentro de equipe. Então pensar em algumas alternativas assim, não sei se eu te respondi. Boa tarde, eu sou Rose, coordenadora de Borda da Mata. E com relação à questão do futebol, a perseguição de todo professor de futebol, nós temos um trabalho lá e nós tivemos uma experiência interessante quando foi para a gente trabalhar com atletismo. Nós colocamos as crianças sentadas e perguntamos para as crianças o que era atletismo. A maioria delas não tinha noção do que era atletismo. Isso era um monte de bobagens e nós tivemos a oportunidade de levá-los até o estádio do Mandu, lá em Pouso Alegre, e um professor de atletismo levou essas crianças a conhecer cada uma das modalidades. Eles estavam dentro de um campo de futebol e nem sequer lembraram de futebol ali naquele momento, porque tiveram ali a possibilidade de conhecer o que era atletismo em cada modalidade, de segurar o instrumento, de dar a oportunidade à criança de fazer pelo menos uma vez um arremesso, conseguir correr no estádio como um atleta profissional. Então eu acho que quando a gente dá a oportunidade para a criança de conhecer aquele conteúdo, aquela nova modalidade que a gente está querendo trazer de uma maneira mais lúdica, de uma maneira correta e concreta, eu acho que é uma ferramenta boa para a gente trabalhar nesse sentido. Quando nós fomos apresentar o basquete, nossa tabela está quebrada. Então a professora Regina teve a ideia de trabalhar com o basquete adaptado. Ao invés da tabela, a própria criança subindo numa cadeira, fazia com os braços então a tabela, e a criançada achou aquilo muito divertido e esquece do futebol. Então eu acho que a gente tem que criar mecanismos da criança conhecer profundamente aquilo que a gente vai ensinar primeiro, para depois ela se interessar e esquecer um pouco de futebol, porque ela gosta sim das outras atividades. Esse é um comentário que eu vou fazer. Meu nome é Eduardo, eu sou do grupo da Fundação Hernandes Boff, de Ibirité. Um comentário também a respeito sobre, foi falado um pouco do futebol, que é o inimigo da gente e tal, sobre essa alienação social que o esporte traz para a sociedade. Uma ótima forma de incluir esses novos esportes é a gente usar essa própria alienação. Por exemplo, está aí os Jogos Olímpicos. A gente pode usar, a gente mostra um vídeo de Olimpíadas ou de Copas, de torneios, de alguns outros esportes para a criança ela se interessa muito por novos esportes, mas já não sabe o que é, aí você apresenta para eles de uma forma que a sociedade também está vendo, também está presenciando. Então, uma forma de incluir esses novos conteúdos pode ser também estar usando essa própria alienação que a mídia, que os instrumentos de tecnologia trazem para a sociedade,
que as crianças hoje em dia também têm acesso. Então, não fica tão difícil de se trabalhar esses novos esportes e fica uma forma mais fácil e divertida, que eles vão adorar ver os vídeos, vão adorar saber o que é aquilo que eles estão vendo. Então, isso é uma nova forma que a gente pode fugir um pouco do futebol, fugir um pouco da monotonia que esses esportes trazem para a educação física escolar de hoje. Então, como o nosso tempo é curto, e na verdade a gente teve pequenos comentários de forma de atuar, eu vou encerrar essa sessão agradecendo então aos professores mais uma vez. Obrigado, Franco, obrigado, Marley. Agradecer à secretaria, Gabriela e toda a equipe, pela oportunidade, e falar que esse momento que a gente está tendo, ele é ímpar, é um momento de formação continuada. São pouquíssimos programas que têm isso dentro dos seus objetivos. Então vamos valorizar cada momento, para a gente sair daqui com novas ideias para serem trabalhadas no núcleo.